Eu sou o Dr. Sérgio Machado, médico cardiologista, especialista em cardiologia, especialista em medicina legal, perito oficial médico-legista do Instituto Médico Legal aqui do Amazonas. E o motivo de nós pedirmos a atenção dos senhores e das senhoras, tanto médico quanto dentista, é uma atenção especial para esse projeto. O motivo principal desse projeto é aproximar o Instituto Médico Legal e sua função ao médico do interior, que muitos já tiveram a oportunidade de prestar um serviço importantíssimo chamado realizar a perícia ad hoc. Resumindo, é estreitar os laços entre o profissional perito oficial médico-legista do Instituto Médico Legal com o médico, com a médica, com o dentista que trabalha no interior. Partindo desse princípio de estreitar os laços entre o perito oficial médico-legista e o médico que, grande parte, já prestou esse serviço para a autoridade policial, para a promotoria ou para a justiça, tem o quê? É prestarmos uma função principal, que é oferecermos cidadania para toda a população aonde o médico e a médica, os dentistas do município, onde os senhores e as senhoras trabalham, oferecerem. Aquela população que desconhece o valor da perícia, aquela população que sofre e não tem as mesmas possibilidades e a mesma perspectiva da população, do cidadão que mora aqui em Manaus. Ou seja, além de nós oferecermos a cidadania, nós vamos oferecer um direito de igualdade de tratamento entre o cidadão que mora no interior e que não tem acesso à perícia oficial, com o cidadão que mora em Manaus, que tem o livre acesso à perícia que é realizada no Instituto Médico Legal de Manaus. Esse curso de capacitação, ele visa informar, atualizar o profissional de saúde, seja médico, seja dentista, que está no interior de Manaus, do Amazonas. Ele visa informar, ele visa atualizar, ele visa unir o profissional de saúde, seja médico, seja dentista, que mora e que trabalha no interior do Amazonas, com o perito oficial médico-legista de Manaus. A tecnologia que a gente vai usar é a tecnologia chamada Mobile Health, ou seja, nós vamos utilizar todo e qualquer mecanismo de tecnologia, seja smartphone, seja laptop, seja através de internet, seja através de satélite, imagem gerada numa câmera e enviada através do satélite. O Mobile Health é isso, é a mistura de tecnologia para a gente atingir o nosso objetivo. Qual é o nosso objetivo? É oferecer a melhor perícia, a perícia mais próxima da verdade, para auxiliar o raciocínio da autoridade policial, para auxiliar a promotoria no oferecimento da sua denúncia e para auxiliar a prova, a melhor prova, para a justiça tomar a melhor decisão, a sentença mais justa e mais próxima da verdade. Conceito de telemedicina é o exercício da medicina através da utilização de metodologias interativas, de comunicação audiovisual e de dados, com o objetivo de assistência, educação e pesquisa em saúde. Esse é o nosso objetivo primordial, é oferecer a medicina legal e a odontologia legal ao interior do estado. Para quê? Para que possamos oferecer a cidadania ao ribeirinho, a cidadania
aquela pessoa que mora nos confins dessa Amazônia. Na resolução do Conselho Federal de Medicina 1.948 de 2010, esta regulamenta visto provisório para médico atuando em outro estado. É vedada a realização de perícias e auditorias por intermédio de quaisquer meios eletrônicos. Resolução Conselho Federal de Medicina 09/23, processo consulta Conselho Federal de Medicina número 2.501/2010, explicita que existe a possibilidade de se realizar uma perícia via videoconferência, desde que haja um dos peritos no mesmo recinto que o periciando. Ou seja, já existe informação legal prescrita pelo Conselho Federal de Medicina que nos dá esse aval para fazermos uma perícia, seja uma perícia administrativa, seja uma perícia criminal, sendo que é obrigatório a presença de um perito próximo ao periciando. Ou seja, sempre que a gente for realizar uma perícia através da telemedicina, nós utilizaremos um perito médico ou um perito dentista em Manaus e um perito médico ou um perito dentista no interior, sendo que o médico deverá ser determinado pela autoridade policial, pelo promotor, pelo juiz, como perito ad hoc. Ele sendo determinado como perito ad hoc e posteriormente a gente vai ver a obrigatoriedade dele aceitar, dele se submeter a essa determinação, que é uma prescrição legal, ele ter que aceitar exceto resolução do Conselho Federal de Medicina número 09/23, processo consulta Conselho Federal de Medicina 2.501/2010, fala que existe a possibilidade de nós realizarmos perícia por videoconferência. Fala que em videoconferência, como a tecnologia já evoluiu, a gente fala também em teleconferência, desde que haja um dos médicos peritos ou um dos médicos dentistas no mesmo recinto que o periciando. O Amazonas é um estado gigantesco quanto ao tamanho do seu território. A sua população está estimada em torno de 4 milhões de habitantes nos 62 municípios. Existe apenas um Instituto Médico Legal, que fica em Manaus. Para suprir a necessidade durante a realização de uma perícia nos municípios do Amazonas, existe a necessidade que a autoridade policial, que a promotoria ou o juiz nomeie, determine que um médico ou um dentista ou outro profissional, mas no nosso caso a gente vai ficar só falando em torno de médico e dentista, que esse médico e esse dentista seja determinado, seja nomeado como perito ad hoc e que faça e que assuma aquele compromisso de cumprir com a verdade da melhor forma possível de acordo com o seu conhecimento. Existe uma necessidade de buscarmos meios de atender toda a população do estado com a nossa perícia. Precisamos da ajuda de todos os médicos, de todos os dentistas que estão no interior do estado. Para isso, nós aqui do IML elaboramos um projeto e estamos desenvolvendo e precisamos da ajuda de todos vocês. Para quê? Para que nós possamos oferecer a perícia com a melhor qualidade possível a toda a população do estado. Para isso, nós utilizamos princípios e direitos que estão relacionados ao oferecimento dessa perícia a toda a população do estado do Amazonas. É o princípio da isonomia, prescrito na Constituição, onde todos são iguais perante a lei. O devido processo legal, que o cidadão tem direito de ter um processo com todas as etapas previstas em lei. A dignidade humana, que resumidamente é respeitar os direitos e deveres de todos. O acesso à justiça, a lei não deve excluir da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça de direito. Continuando, princípios e direitos que nós aplicamos nesse projeto. Saúde, todo ser humano tem direito a um padrão de vida capaz de assegurar-lhe e à sua família saúde e bem-estar. Segurança, os cidadãos têm o direito de sentirem-se protegidos. Privacidade, confidenciabilidade. Preservação da pessoa, a sua vivência
do conhecimento alheio, a informação não deve estar disponível ou ser divulgada. Consentimento é o direito de consentir ou não à prática de um ato. Objetivos da telemedicina: dar tratamento isonômico a toda a população do estado do Amazonas através do oferecimento de exame de corpo de delito, entre parênteses, crime de lesão corporal, através da telemedicina. Melhorar a qualidade da prova, auxiliando o magistrado, o Ministério Público e a autoridade policial. Público-alvo: a princípio, o atendimento se dará a idosos, crianças e mulheres em situações prescritas na Lei Maria da Penha. A intenção é, posteriormente, abranger toda a população do estado do Amazonas, visando todo e qualquer tipo de exame de corpo de delito possível. Existem duas modalidades de telemedicina: a real-time ou síncrona, que é a comunicação em tempo real, ou seja, o perito no município, perito ad hoc no município, está com uma dúvida, ele entra em contato com o IML abre um canal de comunicação com qualquer tecnologia disponível naquele momento que seja de forma segura e eficaz, e conjuntamente é esclarecido aquela dúvida. A partir daí, o perito ad hoc elabora o seu laudo. Existe a outra forma, a outra modalidade de telemedicina, que é Store and Forward, ou assíncrona, que nada mais é do que a gravação do exame, e essa gravação é enviada para o Instituto Médico Legal, aos cuidados do diretor. O diretor determina que um perito oficial esclareça aquela dúvida daquele perito ad hoc. Ferramentas necessárias: nós podemos usar computador, laptop, celular, tablet, TV, webcam, microfone, caixa de som, internet, software de comunicação e gravação, no caso, WhatsApp, Google Hangouts, Skype, IPTV, FaceTime, Camtasia, Screen Record e outros. Vamos ao procedimento. A autoridade policial verifica a necessidade de ser realizado um exame de corpo de delito. Cumpre-se toda a formalidade necessária, toda a formalidade legal. A autoridade policial sabe aonde ele pode contar com os serviços de um médico, no caso, um hospital, uma clínica. A partir daí, existe a necessidade de preenchimento de uma portaria, determinando que aquele médico, médica ou dentista realize aquela perícia específica com o perito ad hoc e suas responsabilidades. A partir do momento que o perito ad hoc, ao iniciar o seu exame, verifica a necessidade de esclarecimento de alguma dúvida para a melhor elucidação daquela perícia, para a melhor realização daquela perícia, para torná-la o mais próximo da verdade possível, basta o perito ad hoc entrar em contato com o Instituto Médico Legal. Se ele tiver alguma dificuldade, ele pode pedir para a autoridade policial entrar em contato com o Instituto Médico Legal. Será aberto um canal imediato de comunicação, salvo problemas tecnológicos. Se esse canal estiver prontamente acessível, existirá um médico de prontidão, como diz na polícia, em QAP, aguardando o questionamento, aguardando a pergunta, aguardando esclarecer pontualmente aquela perícia. Ou seja, em conjunto, o perito ad hoc entrará em contato com o perito oficial médico legista que está em Manaus, ou por telefone, falando e vendo através de um smartphone, ou através de uma câmera, ou através de uma fotografia, ou através de uma gravação, vai pontuar a sua dúvida e a partir dali será feito uma conferência, será realizada uma conferência entre o médico que está, o dentista que está em Manaus, que é o perito oficial médico legista ou odontologista, com o perito ad hoc ou com a perita ad hoc que está no interior do estado. Ou seja, ou nós fazemos online, ou nós fazemos a perícia, o esclarecimento daquela perícia, através de quê? Através de fotografia, através de gravação. Até que a perícia seja completada, a comunicação entre o perito ad hoc e o perito médico legista e odontologista não termina. Só termina essa comunicação, ou seja, a perícia começa às 14 horas do dia 1º de janeiro, só vai terminar quando o perito ad hoc estiver plenamente satisfeito do esclarecimento da sua dúvida. Aí, a partir daí, o perito ad hoc já
já se julga completamente satisfeito a respeito daquela perícia que ele vai fazer e que ele contou com a ajuda do perito oficial médico legista ou de uma perita oficial médica legista, a partir daí ele pode encerrar essa comunicação, esse canal, para dar continuidade à elaboração do seu laudo. Lembrando que existem duas formas da gente realizar essa perícia através da telemedicina. Ou online, ou através de fotografia ou gravação. Ou unindo as duas formas. Como assim unindo as duas formas? O perito ad hoc, ele pode iniciar os questionamentos, as elucidações que ele julga necessário através de uma teleconferência, de um exame online entre o perito ad hoc e o médico e o perito oficial médico legista que está no IML. Restando mais alguma dúvida, ele pode sugerir, ou o perito oficial pode sugerir, que seja enviado através de e-mail ou através do smartphone, de algum outro software que exista no smartphone, o envio de foto ou o envio da gravação, o que vai tornar a perícia mais fidedigna e mais confiável. Nós estamos visualizando aqui um exemplo de portaria, que deve ser preenchida de forma correta. Nós estamos visualizando aqui um perito em Manaus, realizando uma perícia online, utilizando um computador de mesa e o próprio smartphone. Aqui nós visualizamos um perito oficial em Manaus, realizando uma teleconferência com uma perita ad hoc no município do estado do Amazonas. Esta foto, o que a gente verifica? A gente verifica o perito oficial orientando, guiando para si próprio e para melhor auxiliar o perito ad hoc, quais os dados que ele necessita para melhor descrição daquela lesão. Nós estamos vendo um perito oficial e a perita ad hoc utilizando uma régua para realizar a medição da lesão. Nesta tela, nós verificamos a utilização do WhatsApp, a utilização do smartphone, aonde o Dr. Sérgio, no IML, estabelece uma conversa entre a perita ad hoc, que está no município do Amazonas, e ele próprio. Essa tela é exemplo de laudo, de exame de corpo de delito, que também será oferecido a todo perito ad hoc, ou a toda perita ad hoc, como modelo. Do lado esquerdo tem um sistema de laudo, sistema de emissão de laudo, que será utilizado, e do lado direito, um exemplo final de laudo de exame de corpo de delito. O que a gente busca? A gente busca a uniformização dos laudos, visando uma melhor qualidade da prova que nós podemos oferecer. Tanto nós aqui do IML, quanto o perito ad hoc que está em algum município do estado do Amazonas.